Olá, olá pessoal, estamos de volta, ainda dando uma olhada aqui no nosso jornal, né, o Observador, né, no que está acontecendo, essa perseguição agora do STF, Itamaraty, Polícia Federal, Congresso, PGR, todos contra Eduardo Bolsonaro. Gente, é o mesmo padrão de perseguição que a gente vê contra o pai dele, por exemplo, e outros, né, gente? Eles não estão vendo, não estão enxergando que quanto mais bate, mais o Eduardo cresce como pré-candidato à presidência da República. Já é pré-candidato, é pré-pré-candidato, mas daqui a pouco ele vai dizer que é candidato e pronto, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quando essa imprensa toda começa a falar, como eu estou vendo aí a coluna do Merval Pereira, e aqui, desculpem aqui, gente, a coluna do Gabeira, Fernando Gabeira, sequestrador do embaixador americano, persona não grata nos Estados Unidos, ele não pode entrar lá. Fernando Gabeira foi um dos sequestradores do embaixador americano nos anos 60 e ele não pode entrar nos Estados Unidos, tá? Assim como Alexandre de Moraes talvez também seja impedido de entrar nos Estados Unidos, breve, né? Se realmente for colocada a lei Magnitsky, todas as suas sanções, né? Vamos ver o que vai acontecer. Sei que quando o pessoal começa a falar muito assim de um personagem, é porque algo está acontecendo e ele acabou apertando alguns botões que podem ser perigosos, mas que com certeza estão incomodando. Gente, você entra aqui no Google Notícias, eu nem digitei o nome dele aqui, tá? Eu só coloquei nas principais notícias e todas elas dizem respeito a Eduardo Bolsonaro. E tem gente agora, é incrível, tem gente agora questionando com relação aos 20 anos de cadeia que ele pode pegar. Aí os caras enlouquecem, né? Aí começam a já fazer cálculo, dosimetria de pena. Aí já começam a fazer dosimetria de pena. Porque aqui estão dizendo o seguinte, que ele está sendo acusado pela Procuradoria-Geral da República, pelo senhor Paulo Gonetti, de 3 crimes, em coação no curso do processo penal. Que coação? Quem ele está coagindo, gente? Ele está coagindo quem? O Alexandre de Moraes? Se ele está coagindo o Alexandre de Moraes, então o Alexandre de Moraes não pode pedir investigação nenhuma, concorda? Se ele tá... Gente, é bizarro. Aí também aí a pena de 4 anos, tá? Para coação no curso do processo. Aí tem obstrução da investigação contra a organização criminosa. Qual organização criminosa, gente? Qual é a organização criminosa? Onde que esse pessoal viu organização criminosa aí? É o golpe de Taubaté? É o 8 de janeiro? Aí tá dizendo aqui que são 8 anos a pena máxima, tá? E a abolição violência do Estado Democrático de Direito. Já fiz outros vídeos aqui no canal perguntando assim, quando a esquerda vai para a OEA, para a ONU, para organismos internacionais de direitos humanos, Greenpeace, sei lá, encheu o saco, falando da Amazônia, o escambau da girafa da Amazônia, né? Do urso polar da Amazônia, alguém fala em abolição do Estado Democrático de Direito porque eles querem realmente uma intervenção, né? Da Organização dos Estados Americanos, da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, durante a pandemia, né? Quando eles vão lá para fora, todo mundo, Crazy Hoffman, o marido dela, Lindinho Farinha, o Capitão Cueca e outros, né, que vão lá para fora encher a pé do saco de todo mundo lá fora, né, para de alguma forma tentar uma interferência internacional do Brasil. Lula agora vai para a França, né? Lula agora vai de novo, porque Janja precisa ver Macron, né, gente? Janja não aguenta ficar muitos meses sem ver o Macron, então ele já vai de novo para a França, no mínimo para quê? Para tentar apertar algum botão lá na União Europeia, nesses países que são esquerdopáticos, como a França, né? Para tentar alguma estratégia política que eu não consigo imaginar qual seja. O que Lula vai fazer na França de novo, gente? Fala pra mim, ele acabou de chegar de lá, ele foi lá 3 meses atrás, o que ele vai fazer de novo na França, gente? Só pode ser levar a Janja pro Macron ver, né? Uma delícia. Mas quanto mais bate no cara, pior. Aí esse abolição violenta do Estado Democrático de Direito, mais 8 anos de cadeia. Aí o cara, se o terceiro filho do Jair Bolsonaro, 03, né, for condenado por todos os crimes imputados a ele pela PGR, as penas máximas chegam a 20 anos de reclusão, além de multas. Cara, os caras não aguentam. Aí vamos ver aqui o Gabeira falando o seguinte, que os Estados Unidos anunciaram políticas então de restrição de passaporte, etc., né, que pode atingir diretamente o senhor Alexandrino of the Moraes, né?
Aí ele fala assim, aí o Fernando Gabeira, que é comunista, aquele comunista raiz lá de trás, tá? Não queria me indispor com os dois polos. Agora ele virou o cara do em cima do muro, né? Não quero me indispor nem com a direita nem com a esquerda. Apenas alargar um pouco o espectro da discussão. Quando o cara vira octogenário, né? Como é o caso do Gabeira, quando passa dos 80, é que o cara começa a raciocinar. Ele passou 70 anos da vida dele, 70 não, mas passou os últimos 60 anos fazendo merda, falando besteira. E agora com mais de 80, ele agora não quer se indispor com nenhum lado. Creio que ao processar Eduardo Bolsonaro, o Supremo deu a ele mais importância do que tem, atribuindo-lhe o poder de coagir os ministros. Então Eduardo Bolsonaro, quando ele vai para os Estados Unidos licenciado e vai procurar os amigos dele na Casa Branca, ele está coagindo o Supremo? Não entendi, como assim? Que poder que ele tem? Aí Gabeira acertou, né? Qual é o poder que Eduardo Bolsonaro tem de coagir ministros do Supremo? Como assim, gente? A única coisa que o cara faz, que aliás o Alan dos Santos é mestre em fazer, é ser sarcástico, contar piada e xingar o Alexandre de Moraes no Twitter, no X, no Instagram, no TikTok, né? Ele manda ele manda o Alexandre de Moraes ir lá para PQP, lá para onde não bate sol, manda todo dia. O primeiro é que o Departamento de Estado americano, na pessoa do senhor Marco Rubio, né, tem um setor lá dentro que estuda e discute a América Latina. Não é só o Departamento de Justiça também, né, gente? Não tem isso, né? Os Estados Unidos está sempre com o olho no mundo todo, no mundo inteiro. Aí ele fala, em outras palavras, os países que lhes podem impor suas leis nacionais dentro do seu território, né, estão com a razão. Claro, se você está impedindo a liberdade de expressão ou a liberdade de imprensa, que são cláusulas importantes, né, pétrea da Constituição americana, primeira emenda, ou a quinta emenda, por exemplo, né, americana, que também dá direito a armas, etc., e você vai cercear esse direito em outros países, você tem que estar embasado na lei, na sua própria lei, e na lei americana, na lei de quem está da pessoa que deve ser protegida por aquele seu, né, país, né? No caso, a gente está vendo o que está acontecendo aí. Desculpa, tocou o telefone aqui, gente. Mas assim, esse é o Gabeira falando. Agora, o Merval Pereira, que também é da Globo, dizendo que a decisão de processar Eduardo Bolsonaro por suspeita de conspiração contra o STF nos Estados Unidos é um erro político que deriva da necessidade corporativa de demonstrar apoio ao Alexandre de Moraes, tá vendo? É corporativismo. Então o Supremo se fechou, aí foi buscar ajuda no Palácio do Planalto, foi buscar ajuda no Itamaraty, e Lula agora está buscando ajuda na França lá com Macron. Não sei o que ele pode fazer, né? Só entregando a chave do quarto da Janja para o Macron, né? O único jeito. Não é a primeira vez que o corporativismo da justiça brasileira, do poder judiciário, se vê em situação delicada para defender um par, defender alguém que você vê que está agindo completamente, como dizem, ao arrepio da lei. Sei que, no fim das contas, gente, quanto mais bate no Eduardo Bolsonaro, mais ele cresce. E está crescendo ao ponto de se tornar o franco candidato à presidência da República em 2026. Já tem charge, já tem meme, o pessoal brincando, ele já com faixa presidencial e a esposa dele, né, gente? Aí tá falando aqui, a investigação contra o Alexandre de Moraes, autorizada pelo Supremo dia 26 de maio, contra o Eduardo Bolsonaro, pelo senhor Alexandre de Moraes, baseia-se em elementos reunidos pela PGR que apontam indícios de crime de coação no curso do processo. Gente, se ele está coagindo ministros da Suprema Corte nos Estados Unidos, você me diga que ferramentas que ele está usando, porque eu não consigo entender. O que ele poderia estar fazendo contra a Suprema Corte do Brasil, fazendo lobby nos Estados Unidos, né? Eu acredito muito mais, como eu já falei em outros vídeos aqui no canal, na interferência do Elon Musk, que virou inimigo número 1 do Alexandre de Moraes. Elon Musk, isso eu acredito. Também o dono do Getter e o dono do Rumble, que são 3 plataformas digitais, até o Mark Zuckerberg da Meta, também do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, né? Que também teve problemas com o senhor Alexandre de Moraes, especificamente nas eleições de 2022 e 2024. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Aí eu coloquei aqui na capinha desse vídeo, né? Quanto mais bate, mais ele cresce.
Quanto mais bate, o povão gosta de gente assim, que saiu para defender o meu pai, sair para defender a democracia, sair para defender a liberdade de expressão dos brasileiros, é o que ele fala o tempo todo. Então, vamos ver o que vai acontecer daí para frente. O que vocês acham, gente? Vai ter lei Magnitsky contra a autoridade, o senhor Alexandre de Moraes e outros vão perder passaporte, vão perder visto, vão perder conta em banco internacional, vão perder tudo? Sim ou não? O que será que vai acontecer? O Eduardo é o Franco, é o cara que está vindo como Franco pré-candidato à presidência da República em 2026? Valeu! Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.